Faltam estatísticas, faltam medidas que olhem a números e não a crenças, principalmente no que toca à habitação, uma das áreas de interesse e investigação da convidada de hoje do Pode Entrar. A habitação em Portugal dá sempre pano para mangas. É, no fundo, um tema basilar. Todos devíamos ter direito a uma casa com conforto e que atenda às necessidades básicas de qualquer família. Mas há um longo caminho pela frente. Como estamos a percorrer esse caminho? Que medidas públicas prometem mudar Lisboa e reformar o seu parque habitacional? Quais as respostas que Lisboa precisa mesmo? Porquê é que viver no centro se tornou ideal? Ou, aliás, é mesmo o sonho dos lisboetas morar no centro de Lisboa? Onde estão os números que o dizem? Economista de formação e professora no ISEG, a nossa convidada tem trilhado o seu percurso a investigar as áreas da economia do turismo e, por consequência, da economia da habitação. É licenciada pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Economia e Estudos Europeus. Foi docente na Universidade da Madeira e é também autora do ensaio Turismo em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Escreve regularmente no jornal económico Eco. Hoje tenho comigo no Pode Entrar Vera Gouveia Barros. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por este convite. Vera, antes de mergulharmos nas perguntas mais sérias e muitas que tenho para lhe fazer, gostava de começar a nossa conversa conhecendo a sua Lisboa. A Vera é lisboeta? Eu sou nada e criada em Lisboa. Depois tive um interregno de 7 anos na Madeira, quando estive em funções docentes, mas era uma pessoa que já antes de sair de Lisboa vivia muito a cidade. E a minha Lisboa é provavelmente a Lisboa que se vê do Miradouro da Senhora do Monte, que é o meu preferido. É uma Lisboa cheia de história, com muita luz, com o Tejo aqui à beira, que às vezes se confunde com o mar. É uma cidade vibrante, acolhedora também. Acho que tem uma dimensão excelente, permite-nos ter aquele anonimato de que eu sentia tanta falta quando estava na Madeira, mas ao mesmo tempo sem nos sentirmos engolidos pela cidade. É isso que torna Lisboa único em comparação com outras cidades ou capitais europeias? Eu acho que toda a gente tenderá a achar que a sua cidade é única, mas isso faz certamente parte do encanto, do charme de Lisboa. E depois há aqui também as características que eu acho que encontramos no resto do país, que é esta facilidade que temos em acolher, em sermos hospitaleiros, e isso é, aliás, uma das vantagens comparativas que eu aponto em Portugal como destino turístico em comparação com os seus competidores mais diretos. E acho que é este misto de modernidade e tradição, de algum bairrismo em alguns sítios, mas depois também de criatividade que torna esta cidade tão especial. Qual o seu restaurante favorito? Essa é uma pergunta difícil, principalmente nesta altura que estamos confinados e já não nos lembramos do que é ir a um restaurante há muito tempo. Mesmo, para mim é mesmo uma pergunta difícil. Se me perguntarem, lembro-me, por exemplo, do restaurante do Chapiteau, onde acho que se come muito bem e que se tem uma vista magnífica. Acho que é um sítio onde comem mais os olhos, de facto, do que a boca. Mas depois também há todos aqueles pequenos restaurantes de bairro, sem nada de especial, mas onde a probabilidade de se comer bem é enorme. Aí devo dizer que no norte a probabilidade ainda é maior. Isso é um tema que pode ser discutido. Norte versus centro versus sul. Sim. Mas em termos de zonas, por exemplo, se tivesse que escolher eleger algumas zonas da cidade, quais zonas conhece melhor ou gosta mais de estar? Eu gosto muito arquitetonicamente,
como enquanto património, gosto muito da Baixa Pombalina, da zona depois do Chiado, a nível mesmo cultural, essa zona diz-me muito. Depois tenho muito interesse numa perspectiva diferente, até ligada às políticas de habitação, ao urbanismo. O bairro de Alvalade acho muito interessante a forma como foi construído, como foi dinamizado, como surgiu numa zona que era completamente arredores da cidade e se tornou uma nova centralidade. Mas o que eu gosto mesmo é deste conjunto e de perceber que há várias zonas na cidade com diferentes características e que se complementam e que combinam e que dão resposta a diferentes modelos de vida. Aliás, eu própria acho que ao longo da vida vamos procurando coisas diferentes. Eu cresci numa zona da cidade nova, em Telheiras, uma zona claramente habitacional, com boas infraestruturas, também teve um urbanismo muito pensado, mas depois a minha casa como eu costumo dizer, de adulta solteira foi no centro, mais no centro da cidade, mas se calhar que pensando nessa casa não será uma casa para constituir, para ter uma família com crianças e sem elevador e sem estacionamento fácil, portanto acho que a nossa vida também vai circulando pela cidade um bocadinho em função destes ritmos. Exatamente, e é precisamente perceber estes ritmos e estas várias camadas ao mesmo tempo que é importante para conseguirmos pensar a nossa cidade, não é? Totalmente. E não sei até que ponto é que se pensa tanto assim. E por isso é que trouxemos a Vera hoje para falar aqui um bocadinho connosco e quase em jeito de ponto de partida. Gostava de lhe perguntar, neste momento, de uma forma minimamente geral, como é que caracteriza a nossa cidade nesta fase em termos de habitação, nomeadamente, gerindo com o comércio, a mobilidade dos transportes e o turismo, ou seja, de uma forma geral, como está a nossa cidade neste momento? Tem sido uma cidade em transformação, a sofrer grandes transformações desde há cerca de 10 anos. Por um lado, nós tivemos a crise das dívidas soberanas, com um forte impacto no mercado imobiliário, os preços na sequência dessa crise, aliás, logo da crise do subprime, os preços desceram bastante, as taxas de juro subiram e tornaram os créditos incomportáveis para muitas famílias e, portanto, nessa altura nós tivemos uma crise de habitação com características diferentes daquilo que hoje em dia se chama crise da habitação e já lá iremos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos Lisboa a viver uma situação anómala até em contexto europeu, que era o facto de o centro da cidade, a zona nobre da cidade, a zona dos edifícios históricos até com mais potencial, era uma zona que estava absolutamente desvalorizada. Nós encontramos até muitas notícias de 2007, de 2008, 2009 ainda, ou até mais antigas, precisamente falando sobre o abandono a que a Baixa estava vetada, falando dos problemas de segurança que existiam precisamente por aquela parte estar desertificada, no facto das habitações não terem as condições necessárias para os poucos habitantes que lá existiam e que eram essencialmente idosos e que, portanto, tinham problemas. Eu lembro-me especificamente de um artigo, salvo erro, no Público, que falava dos problemas dos idosos que, residindo em andares mais altos, não conseguiam sair de casa porque não conseguiam simplesmente descer escadas e os prédios também não lhes ofereciam condições para a sua reduzida mobilidade. Portanto, estes eram os problemas que há 10 anos e um pouco mais ocupavam a nossa mente relativamente a Lisboa.
Pois, entretanto, o turismo começou a ter um desempenho notável e boa parte desse desempenho notável foi precisamente aqui em Lisboa, conforme muito associado também às low cost e, portanto, àquele turismo citadino, de city break, e, de facto, isso trouxe um certo dinamismo. Associado a isso esteve o fenómeno do alojamento local, houve muita reabilitação, e eu costumo dizer que os portugueses às vezes precisam que venha alguém de fora mostrar-lhes quão boas e bonitas são as coisas que eles cá têm. Portanto, eu acho que houve aqui também um redescobrir da cidade e do país, fruto desta imagem exterior que estávamos a conquistar. As várias notícias que saíam nas publicações internacionais, elogiando a cidade, dizendo que era o sítio que não se podia perder, eu acho que também nos fez repensar a nossa própria ligação à cidade e a forma como olhávamos para ela. E nos últimos anos temos tido um fenómeno de subida de preços que é generalizado, não é uma circunstância especial de Portugal ou sequer de Lisboa. É um fenómeno registado em muitos países da OCDE, na sequência até na saída da crise. A recuperação económica foi acompanhada desse fenómeno e tem-se discutido muito a questão da acessibilidade, embora eu acho que muitas vezes essa questão não está bem definida, ou seja, não há um trabalho de definição daquilo que é o chamado problema da habitação. Portanto, vejo aqui uma cidade que tem passado por várias fases e que todas elas com os seus desafios, naturalmente. Sim, exatamente. E uma das questões que a Vera tem falado nos artigos que escreve ou nas entrevistas que dá está associado precisamente ao centro da cidade que mencionava agora. Ou seja, voltou a estar na moda viver no centro da cidade por uma série de razões, que ainda também vamos falar, mas não sabemos ao certo quantas pessoas querem efetivamente viver no centro da cidade. Qual é que é a importância de conhecer os números e as estatísticas e os dados que se calhar temos em falta? É fundamental, porque eu só posso ter políticas públicas bem concebidas se eu conhecer a realidade sobre a qual quero atuar. Dizia eu que o problema da habitação, a meu ver, não está devidamente descrito. E não está devidamente descrito porque se fala essencialmente as pessoas não conseguem ter casa. Ok, vamos assumir que as pessoas não conseguem ter casa. Mas então, se não conseguem ter casa, o que é que lhes aconteceu? Não conseguindo ter esse acesso à habitação. Estão a viver na rua, tornaram-se sem abrigo, estão a viver em agregados familiares onde não desejariam estar. São filhos que não saíram de casa dos pais, são casais que não se separaram por uma questão de não terem habitação. O que é que aconteceu? Ou são pessoas que têm têm casa, não estão numa situação de sobrelotação, mas sentem que não têm acesso à habitação porque não estão na casa que queriam, porque não têm os acabamentos que gostariam, porque a casa não tem condições em termos de espaço, de área, mas depois está mal construída, tem problemas de aquecimento, de umidade, ou é uma questão de não gostarem do sítio onde estão. É porque todas estas perguntas e as respostas que forem dadas determinam atuações que são diferentes. Falava da questão das pessoas quererem viver no centro e se calhar não querem. Pois essa é uma pergunta que eu faço. De facto, as pessoas querem viver no centro ou há uma pequena minoria que quer ter esse acesso ao centro e não consegue? E se quer ter acesso ao centro é porquê? É porque não quer perder uma hora para cá e para lá em transportes públicos,
tudo isto exige... Mas essas perguntas já são feitas, mesmo em algum tipo de censos, como o censo que vamos ter agora, ou há muitas perguntas que não são feitas ainda? Há perguntas para as quais existem respostas e os censos dão algumas e dão, sobretudo, respostas ao nível desta parte da qualidade da habitação, mas eu tenho, por exemplo, estatísticas de sobrelotação. Não têm uma grande granularidade em termos geográficos, eu não consigo perceber isto sequer ao nível de concelho, tenho pelas grandes regiões, pelas NUTS 2. E aquilo que me dizem esses dados é que a taxa de sobrelotação, em primeiro lugar, é maior no Algarve, nem sequer é na área metropolitana de Lisboa, que só aparece em terceiro. Em segundo estão os Açores. Também tenho estatísticas sobre a taxa de sobrecarga, e a taxa de sobrecarga tem vindo, grosso modo, a diminuir desde 2012. Já agora só pode explicar o que significa a taxa de sobrecarga? A taxa de sobrecarga dá-nos a percentagem de famílias que gasta em habitação 40% ou mais do seu rendimento. Portanto, mas com um esforço superior ao expectável. Exatamente. Pronto, e essa taxa tem vindo a diminuir desde 2012. Teve ali um pequeno aumento, salvo erro, entre 2015 e 2016 e agora outro aumento entre 2018 e 2019. Mas a tendência tem sido decrescente desde essa altura. Portanto, se é uma questão de as pessoas de facto estarem a gastar mais na casa, e atenção, esta taxa de sobrecarga, depois aí eu tenho a distribuição em função dos vários tipos de ocupação, ou seja, quando se reside em casa própria, com e sem hipoteca, e quando se é inquilino a preços de mercado ou a preços controlados. E mesmo no arrendamento a preços de mercado se nota esta descida, sendo que Portugal é essencialmente um país de proprietários. 73% das pessoas em Portugal, de acordo com os censos, lá está, temos de usar a informação que está disponível e infelizmente os censos acontecem apenas de 10 em 10 anos, é um país de proprietários. Essa percentagem é menor em Lisboa, mas mesmo assim anda no meio por meio. E depois, de facto, nas freguesias mais do centro da cidade, como Santa Maria Maior, Misericórdia, Graça, aí de facto eu tenho uma maior percentagem de inquilinos do que gente a viver em casa própria. Mas há todas estas assimetrias. Depois, o resto eu de facto não conheço. Tenho inquéritos de mobilidade, mas eu não tenho esses inquéritos de mobilidade depois associados à questão da habitação. Nem sequer conheço o que é que leva as pessoas a querer viver num sítio ou noutro. Quer dizer, eu tenho, na teoria económica, nós falamos sobre o preço da habitação, que é bastante especial na sua formação e que também pode ser encarado não como o preço de uma coisa única, mas o preço de um conjunto de atributos que cada habitação tem. É aquilo que nós economistas chamamos os preços hedónicos. E há fatores que tipicamente são muito importantes, como por exemplo a localização. Mas pessoas diferentes têm preferências diferentes relativamente à localização. Há pessoas que privilegiam o estar no centro da cidade, muito perto das infraestruturas culturais, por exemplo. Há outras para quem o importante é terem escolas ou hospitais, e isso até depende, como falávamos, da fase de vida em que se está. E, portanto, conhecer tudo isto é fundamental, porque se calhar o problema de algumas pessoas não é exatamente a habitação entendida no imóvel que têm, mas é o facto de, ao se sentirem seguras na zona onde vivem ou da qualidade do urbanismo ser má, ou de não terem oferta de serviços. Portanto, e depois todas estas questões parece-me que estão ligadas a outros problemas, como por exemplo da natalidade. Eu não consigo aqui dividir estas coisas, ou também a questão da coesão territorial, também é um discurso que eu não consigo divorciar da habitação. Acho que temos de ter uma visão de conjunto
de Assim todos. como o tema dos transportes e da mobilidade, que é fundamental. Tudo, sim, sim. Todos eles têm, e isto tem de haver uma perspectiva integrada destas várias questões. Sim, e tivemos também um dos nossos convidados já, o José Manuel Viegas, muito interessante, nos deu uma abordagem muito interessante sobre esse tema da mobilidade, que vale a pena ouvir. E muitas pessoas, Vera, incluindo, atribuem a falta de possibilidade de viver no centro pelos valores elevados das casas, mas na verdade há outros fatores a entrar nesta equação, não é? Portanto, estamos a limitar a nossa análise quando só colocamos isso em cima da mesa, não é? Portanto, o que é que temos aqui mais? A Vera falava nos seus artigos, não é só o valor da casa que interessa aqui, não é? Portanto, o tipo de tipologia de imóveis que existem, a qualidade das casas, etc. Também, exato. E isso é das tais coisas para as quais existem dados. Os censos falam-nos, por exemplo, de áreas. E nós vamos ver, e há freguesias, usando a terminologia pré-reforma administrativa, por exemplo, a freguesia do Castelo, em Santo Estevão, há zonas onde existe uma percentagem muito significativa de casas até 30 metros quadrados ou até 40 metros quadrados. Ora, para muitos de nós isto é o tamanho da sala que nós exigimos. E, portanto, como eu costumo dizer, uma pessoa vai ao IKEA e eles têm aqueles simulacros de apartamentos com 25 metros quadrados e nós achamos muita piada e as soluções de arrumação e tão engraçado, tão imaginativos que foram, o espaço aqui tão bem aproveitado. Mas depois, se calhar, quando saímos dali, na verdade, nós não queremos viver em 30 metros quadrados. Portanto, esta questão das tipologias também, das tipologias e do próprio urbanismo da cidade, eu não conseguir chegar com o carro até muitas dessas zonas, as ruas serem estreitas, portanto há aqui isto são zonas da cidade onde por diversos fatores existe uma vida muito partilhada, nomeadamente pelo facto dos prédios não serem de placa e, portanto, ouve-se muito de umas casas para as outras. Eu lembro nos primeiros dias da casa no centro que eu falava, acordar e jurava que estava alguém no corredor da minha casa. Portanto, e não era só o barulho devido à construção. Portanto, há todas estas características que se calhar às vezes as pessoas têm uma visão um bocadinho fabulada daquilo que são estas casas, e se calhar confrontadas com a possibilidade de viver nelas, não gostariam. Aliás, durante muito tempo, nestas freguesias mais próximas do centro histórico, o sucesso económico permitia precisamente que as pessoas saíssem dali. Sim, exatamente. E, portanto, também estas zonas estavam profundamente deprimidas do ponto de vista económico. Hoje em dia fala-se muito no discurso da gentrificação destas zonas e acho que há aqui algumas notas que é preciso fazer, porque eu sou favorável a que haja uma mescla social e acho que quando se pensa, por exemplo, em construir um bairro social numa zona que é economicamente favorecida, eu acho isso positivo, trazer esta diversidade. Mas esta diversidade constrói-se nos dois sentidos. Ou seja, acontece quando eu construo um bairro social numa zona onde a habitação é cara e onde há infraestruturas de qualidade, mas também quando pessoas com mais poder económico e, consequentemente, com mais poder reivindicativo junto das autoridades públicas se mudam para estes bairros. Porque eles estavam, na verdade, eu quando olho para as estatísticas, para as tais estatísticas dos censos e olho para uma caracterização sociodemográfica do que era aquela zona, eu percebo que aquela continuidade não era possível continuar aquele padrão, porque felizmente hoje em dia as pessoas vão ganhando
rendimento, vão tendo mais escolaridade e, portanto... Qual é que era o padrão, na verdade? Era uma zona altamente envelhecida, por exemplo, com um índice de envelhecimento superior à média nacional e à média de Lisboa. Portanto, muitas destas pessoas foram desalojadas, na verdade, de forma natural, infelizmente, não é? Portanto, morreram. E depois era uma zona associado também a esse fator. Nós sabemos que as camadas mais velhas da população são menos escolarizadas, têm menos rendimento e, portanto, este era o retrato socioeconómico, demográfico desta zona. Que era em Lisboa e em várias cidades do país, na verdade, não é? Mas muito sim, visível na nossa cidade também. E a verdade é que este desejo de voltar ao centro, como nós falámos aqui, torna-se possível após a Lei Cristas, que no fundo nos foi imposta pela União Europeia. E portanto estava neste estado que a Vera nos descreve aqui, que muita gente conhece, abandonada, com falta de condições, falta de segurança, e de repente há uma possibilidade de pegarmos numa zona tão característica, não é? Tão cheia de cultura, tão cheia de nós, e permitir evoluir. A minha pergunta para si é: fomos do 8 ao 80? O que é que aconteceu aqui neste percurso? Aconteceu uma conjugação de fatores. Nós tínhamos tido leis do congelamento de rendas que vêm desde o tempo da Primeira República, que foram sido sucessivamente prorrogadas e acrescentadas e, portanto, nós chegamos aos anos 90 com ainda uma situação de congelamento de rendas que, como qualquer, aí não é preciso ter nenhuma especialidade em economia da habitação, como qualquer economista percebe, e aliás o Krugman já escreveu sobre isso e acho que podemos considerá-lo insuspeito, prejudica, na verdade, aquelas pessoas que se quer proteger. Numa primeira fase, naturalmente, protege quem é inquilino, quem já está no mercado de arrendamento. Mas, a longo prazo, vai prejudicar essas mesmas pessoas, porque deixa de haver um investimento na qualidade da habitação. Portanto, os senhorios, a partir do momento em que veem as suas rendas congeladas, também não têm qualquer incentivo e em muitos casos nem sequer têm a capacidade económica de fazer a manutenção dos seus imóveis. Portanto, na verdade, as pessoas acabam por pagar uma renda que pode ser nominalmente muito baixa, mas que também vai corresponder a um sítio cujas condições se estão a degradar. Exatamente. E, por outro lado, prejudica enormemente aqueles que não estavam no mercado e que quereriam entrar, que assim não encontram oferta, porque com o congelamento de rendas deixa de ser interessante colocar casas no mercado e, portanto, quem quereria ser inquilino deixa de ter a possibilidade de o ser. A Lei Cristas veio mudar isto e até criou uma situação interessante para ilustrar aquilo que é a teoria dos jogos, porque não é muito fácil nós encontrarmos situações que possam ilustrar o que é a teoria dos jogos, mas na verdade aquela lei criou isso, porque permitia que houvesse aqui um jogo de proposta e contraproposta por parte de senhorio e inquilino. Portanto, basicamente o que era feito era uma proposta do senhorio para o inquilino relativamente a uma atualização da renda, e o inquilino ou aceitava e ficava aquela, ou apresentava uma contraproposta, que o senhorio podia aceitar ou recusar também. Recusando, desfazia-se o arrendamento, mas o interessante aqui é que esse arrendamento desfaz-se, mas obriga a que o senhorio compense o inquilino. E essa compensação era calculada com base nas propostas que o senhorio e inquilino haviam feito. Exatamente. Ou seja, o senhorio, por um lado, tinha um incentivo a fazer uma proposta alta relativamente à renda, mas quanto mais alta fosse a proposta que fizesse, por um lado, aumentava a probabilidade de ser rejeitado. E, aumentando a probabilidade de ser rejeitado, essa
proposta que ele fazia depois ia entrar no cálculo da compensação que ele ia ter de dar ao inquilino, e raciocínio simétrico para o inquilino. E ele interessa-lhe oferecer uma renda baixíssima, mas se oferecer uma renda baixíssima vai estar a baixar o valor depois da compensação e aumentar a probabilidade do senhorio dizer não estou disponível para isso. Além disso, a Lei Cristas tinha uma série de salvaguardas para situações de deficiência, de idade avançada e outras que tais. E depois tinha um período de transição. Ora, eu não tenho muitas dúvidas, não especificamente no caso da habitação, mas porque acho que isto acontece sempre, de que tenha existido aqui casos de abuso. Até porque falávamos há pouco de ser uma população envelhecida, pouco escolarizada e que provavelmente não conhecia a lei, não entendia a lei e, portanto, viu-se numa situação que de repente recebe uma carta a dizer-lhe que vai ter de fazer isto e não tem a capacidade de perceber, sentido crítico para perceber é mesmo isto, deixa-me ir consultar o Diário da República para ver o que é que saiu e é a lei não sei quantos, não é isto que diz, vou já argumentar com o número 4 do artigo não sei quantos. Não é isto que acontece, portanto, não tenho muitas dúvidas de que houve situações de abuso e acredito também que isto não tenha sido, que estes potenciais abusos não tenham sido percebidos então pelas autoridades, mais concretamente até por presidentes da junta que estão mais próximos das populações, que provavelmente depois fizeram já de forma reativa um apoio a estas populações. Mas isto, por um lado, do ponto de vista legislativo. Deixem-me dizer que há um discurso sobre a lei ter sido, na verdade, não de promoção de arrendamento, mas de facilitar os despejos e que o balcão único de arrendamento é, na verdade, um balcão de despejos. Infelizmente, os dados do balcão único de arrendamento não estão disponíveis. Há uns tempos nós tivemos acesso aos mesmos através de uma publicação de um artigo no jornal que os obteve porque o PAN, o partido, fez essa exigência junto do Ministério da Justiça. E, portanto, nós tivemos ali uns dados para um determinado período que podemos comparar com aquilo que são as estatísticas publicadas pela Direção-Geral de Política de Justiça. E aquilo que nós vemos é que chamemos-lhe despejos, os despejos não são, o número de despejos não é diferente daquele que nós tínhamos antes do balcão único de arrendamento. E a maioria dos mesmos decorre de situações de não pagamento de renda. Portanto, há uma parte que não cumpre o contrato e, em função disso, tem uma sanção que é o despejo. Isto é outra questão que convém distinguir o que é um despejo de uma não renovação de contrato, porque são coisas diferentes, atenção, e eu acho que muitas vezes são distintas, correspondem a situações distintas, e eu acho que muitas vezes se usa, acredito que não propositadamente, mas usa-se muitas vezes a mesma terminologia para designar coisas diferentes, provocando confusão. Distintas. Ao mesmo tempo que tivemos estas alterações no mercado de arrendamento, aconteceu o fenómeno de crescimento do turismo e até deste turismo associado ao alojamento local, que por essa via veio trazer rentabilidade a determinados imóveis e eu não discuto o facto do alojamento local, ao realizar-se em habitações, se constituir como uma procura de habitação que rivaliza com a procura de habitação para uso permanente. Isso parece-me óbvio. Portanto, estas foram as alterações mais recentes no panorama do imobiliário em Lisboa. Além da aplicação da lei, as mudanças têm sempre efeitos positivos e efeitos negativos. Sendo os positivos, por exemplo, a reabilitação do parque habitacional, que
que já mencionou, a vida na Baixa, a falta de insegurança. Eu lembro perfeitamente das 8 da noite, temos medo, eu tinha medo de andar na Baixa à noite. Sim. O turismo, os hotéis, o alojamento local, a redescoberta da cidade, como falou. O que é que não correu tão bem e poderia ter sido melhor? Ou seja, o que é que poderia ter sido feito diferente em termos de intervenção pública? Isso, eu acho que é até independente destes aspectos relacionados com o turismo. Nós temos que a nossa Constituição salvaguarda bem o direito à habitação. Note-se que esse direito à habitação não é somente um direito à morada, um direito a um teto, é uma habitação que proporcione condições de dignidade, de saúde, de privacidade, até porque depois o direito à habitação relaciona-se muito com outros direitos fundamentais. É difícil eu ter direito à saúde, direito à educação, se não tiver uma habitação digna. Mas o Estado demitiu-se sempre do papel, que também está na Constituição, de ser o garante desse direito. Portanto, eu acho que nas políticas públicas de habitação há muito a fazer. Durante muitos anos, a política que houve foi essencialmente de bonificação de juros para o crédito à aquisição de casa. Eu julgo que isso, em boa parte, correspondeu a um objetivo aspiracional dos portugueses, e que, aliás, não é exclusivo dos portugueses. Há estudos internacionais que mostram isso, uma preferência por se ser proprietário em vez de se ser inquilino. Depois, quando houve a crise do subprime, muito relacionada também com a parte bancária, quando houve subidas das taxas de juros, acho que houve aqui uma compreensão por um lado, do problema do excessivo endividamento ligado à compra de casa, e por outro lado aqui, também a ideia de que ser proprietário de casa acaba por ser quase uma nova forma de feudalismo, porque fixa as pessoas no lugar, e isso depois tem implicações ao nível do mercado de trabalho, reduz a mobilidade geográfica em termos de trabalho, porque uma pessoa está presa à casa. E, portanto, houve essa preocupação com o arrendamento. Como discutíamos há pouco, o mercado de arrendamento esteve durante muito tempo parado, fruto também da legislação que tinha de congelamento de rendas, que não o tornava atrativo para a parte dos senhorios, ou seja, para a oferta. A oferta no mercado de habitação já é tendencialmente aquilo que nós chamamos o palavrão de menos elástica, ou seja, responde menos, e neste caso responde mais lentamente aos estímulos que venham dados, por exemplo, pelo preço. Exatamente. E, portanto, teria sido importante acompanhar estas mudanças no mercado em termos de legislação, também com uma política pública de habitação, que na altura em que foi operada a mudança de 2012, estávamos num contexto de finanças públicas extraordinariamente difícil, e, portanto, teria sido muito complicado, numa altura de extraordinária contenção orçamental, ter acompanhado isso com um programa de investimento público de habitação. Mas essa parte, de facto, está a fazer falta. E quando eu falo aqui de política pública de habitação, eu não estou a falar somente de oferta pública pura e dura, ou seja, de parque habitacional reabilitado ou construído por parte do Estado, embora também ache que faz falta o Estado se constituir como senhorio para um segmento diferente daquele em que tem atuado, que é, de facto, o segmento mais baixo de pessoas que têm enormes carências habitacionais. Portanto, faria sentido ele atuar aqui como senhorio para a chamada classe média. Mas refiro também dos próprios incentivos a que o setor privado se junta a esta oferta de habitação, tanto para compra como para arrendamento. E aí, do lado do arrendamento, é importante termos estabilidade legislativa, porque tem-se feito muitas alterações que minam a confiança
que os investidores, os senhorios, necessitam para colocar as suas habitações a arrendar. Do lado da oferta, mais pensando em termos de construção e reabilitação, acho que há coisas a fazer ao nível do licenciamento, dos custos, tudo isso torna a oferta mais inelástica, como há bocadinho, usando o termo de há pouco. Depois, por outro lado, repito aquela ideia de que esta política de habitação eu acho que deve ser conjugada com uma política que olhe para o território como um todo, a questão da coesão, que promova, e isso não pode ser desligado também da oferta de serviços de qualidade. E, aliás, nós estamos nesta altura de pandemia, descobrimos que muitas vezes para trabalhar aquilo que precisamos é de um computador e de uma boa ligação à internet, e isso oferece-nos a possibilidade de trabalhar a partir de diferentes zonas do país. E só que esta oportunidade de desconcentração por essa via depois tem de ser acompanhado com a tal oferta de serviços públicos de qualidade, porque se eu tiver algum problema de saúde não é pela internet que eu vou resolver, preciso mesmo é de ter uma unidade de saúde acessível que dê resposta rapidamente em alguns casos. Sim, exatamente. E tendo em conta esta abrangência que a Vera fala, precisamente nós, depois de termos entrado num momento de pandemia, há cerca de um ano, percebemos, por exemplo, na Baixa, que depois de toda a evolução que aconteceu, de repente temos um bairro vazio, que por oposição, de alguma forma, a Alvalade, que mencionava no início, ou a Campo de Ourique, ou outros bairros que são mais virados para o público já português. Ou seja, aqui é que se percebe que houve uma grande evolução, mas na verdade depois o português médio, ou o português habitante, não está lá a morar. Não está, e parte do discurso tem sido que não está lá a morar porque não pode, porque não o deixaram. A minha pergunta é, há visão? Trabalha-se a visão para comércio virado para portugueses e não só lojinhas de brindes virada para o estrangeiro? Portanto, há esse trabalho que é feito? Eu acho que esse trabalho vai resultar da própria dinâmica do mercado, em certa medida, porque os turistas cada vez mais, uma palavra que se tornou quase uma obsessão em turismo é a da autenticidade. A palavra que mais ouvimos neste Pode Entrar. Temos ouvido, e às vezes até é muito associada a coisas que as pessoas consideram muito autêntico e que têm algumas décadas, como por exemplo o Galo de Barcelos, conforme o conhecemos, todo colorido, é uma inovação recente. Os Santos Populares, que muita gente estava muito preocupada com as marchas, como é que ia ser agora, só com estrangeiros, quer dizer, as marchas são uma invenção do tempo de António Ferro, não exatamente de António Ferro, mas de um seu amigo do Diário de Notícias. Portanto, são coisas muito recentes, mas é engraçado como as pessoas introduziram muito rapidamente isso no seu ideal. Aliás, eu costumo dizer que o António Ferro era um gênio porque conseguiu introduzir bastante bem este ideal de Portugalidade que subsiste até aos dias de hoje. Nessa busca de autenticidade, e até parte do alojamento local tem um consumidor cujo perfil é precisamente aquele que procura essa experiência mais de vivência, de saber como é que é o dia-a-dia das pessoas do sítio que visita. E, portanto, precisa de ter essas pessoas. Aliás, nós temos exemplos, no caso de Barcelona, há uma cadeia que inicialmente hoteleira, que depois começou a comprar prédios para fazer alojamento local, mas faz o seu alojamento local sempre numa lógica de ter fogos que são para arrendamento duradouro e outros fogos que estão dedicados ao alojamento local precisamente para ter essa mistura e proporcionar aos visitantes uma experiência mais próxima do habitar. E isso faz todo o sentido, não é? Mas a minha questão é se fará sentido deixar somente para os privados essa visão. Não, eu acho que os poderes públicos têm um papel regulador neste sentido
desta auxiliar na convergência para o equilíbrio, a ideia de corrigir externalidades. A questão é sempre como é que eu corrijo externalidades sem criar externalidades piores, por um lado, ou usar um instrumento que seja desproporcional. Eu não vou matar uma infestação de formigas que tenho em casa com uma bomba atómica. A ideia de zonas de contenção, que foi o instrumento utilizado em Lisboa, a meu ver, não é o mais indicado. Eu sugiro usar a taxa turística como instrumento dessa regulação. E eu posso fazer isso definindo diferentes taxas turísticas consoante critérios específicos. E esses critérios podem ser baseados, por exemplo, num rácio entre oferta de camas e número de residentes, o que me obriga a ter estatísticas atualizadas de residentes nas zonas da cidade, que é coisa que eu não tenho, mas que espero. Ou seja, onde haveria menos residentes seria uma taxa mais alta. Exatamente. E fazer isso também até numa lógica temporal, promovendo a desconcentração no tempo, a redução da sazonalidade, que é outro aspecto importante. Isto não é nenhuma ideia completamente estapafúrdia que eu tive em algum momento de epifania, porque isto faz-se, por exemplo, em Itália, e há estudos que mostram como este instrumento de facto pode produzir bons resultados na promoção destas desconcentrações no tempo, desconcentrações no espaço. Por outro lado, eu acho que Portugal e Lisboa concretamente, quando nós olhamos para aquilo que são o REFPAR, a receita por quarto disponível para Lisboa, vemos que não nos comparamos especialmente bem com outras cidades europeias. Por isso estou a lembrar-me de Genebra, de Londres, Paris, enfim, toda uma série de cidades europeias que têm preços muito mais altos que Lisboa. Portanto, Lisboa também pode fazer uma ascensão nesse valor, nessa escala de valor, e pode, por isso, manter receitas ou até mesmo aumentar receitas sem com isso aumentar o número de turistas. Portanto, eu acho que, por um lado, vejo a possibilidade de se fazer isso, e por outro, acho que há outros instrumentos, porque o que as cotas fazem, as zonas de contenção, ao limitar novos registros em determinadas partes da cidade, aquilo que fazem é proteger essas partes da cidade da concorrência. E, portanto, aquilo que seria uma entrada normal no mercado, que até serviria para fazer uma limpeza de mercado, chamemos-lhe assim, de permitir que alguns que têm mais qualidade, que têm um produto diferente, sobrevivam e façam os outros desaparecer, é assim mesmo, ou até a própria diminuição das rentabilidades que tornam o mercado depois naturalmente menos atrativo para novas entradas. Esse mecanismo desaparece e cria-se aquilo que, recorrendo novamente ao jargão de economista, se chama de rendas excessivas. Sim, exatamente, ou seja, numa tentativa de proteger alguns, faz depois o trabalho oposto de limitar. É outra vez a conversa de quem já está no mercado. Quem já está no mercado com um alojamento local consegue proteger o seu negócio, fica com o seu negócio protegido. Face depois, porque afasta a concorrência, eu deixo de ter de me preocupar com a entrada de novos operadores ali na minha vizinhança, já sei que são aqueles. Felizmente, a lei foi feita de tal forma que as licenças de alojamento local não são transmissíveis e, portanto, não sendo transmissíveis, eu não criei aquilo que seria ainda mais desastroso, que era um mercado de licenças como existe, por exemplo, nos táxis. Exato.
Pode-se vender a empresa que tem a licença, não é? Depende, há aí alguns casos muito detalhados que é possível. Mas, em geral, entramos aqui no tema do alojamento local, na sua perspectiva e na sua análise, quais foram os maiores ganhos da nossa cidade com a vinda do alojamento local? O mais visível, aquele que é óbvio, relaciona-se com a parte da reabilitação. Nós temos hoje em dia uma cidade muito mais reabilitada e parte dessa reabilitação foi promovida pelo turismo. Aliás, quando olhamos para aquilo que eram os planos, aqueles que eu falava em 2007, 2008, quando se falava precisamente de combater a desertificação da cidade, o turismo aparecia sempre como uma força que podia ser dinamizadora do centro e, de facto, comportou-se assim. Por outro lado, o alojamento local, por comparação, neste caso, com a hotelaria tradicional, tem a grande vantagem de ter um efeito multiplicador maior. O turismo é um setor que se relaciona com muitos outros setores, por exemplo, com o da construção, mas também com o do comércio, de vários outros serviços, dos transportes, da própria cultura, até de parte da administração pública. O INE voltou, teve uma altura em que interrompeu, mas entretanto já retomou a produção da conta satélite que vê os efeitos do turismo em vários setores que não são diretamente turismo. E mostra precisamente isso. Ora, quando eu estou em alojamento local, a pessoa vai ao supermercado ali do bairro comprar qualquer coisa para cozinhar em casa, abastece-se localmente, vai tomar o café, faz uma vida que deixa muito mais dinheiro diretamente noutros setores do que por comparação com uma hotelaria tradicional que muitas vezes até tem cadeias de abastecimento. Em Portugal nós temos algumas cadeias, mas eu lembro-me há uns anos de ter estado numa conferência em Cabo Verde em que se falava precisamente do papel do turismo enquanto dinamizador da economia nas ilhas do Sal e da Boa Vista. E eles tinham um problema porque o turismo estava a ser essencialmente desenvolvido por grandes cadeias internacionais de hotelaria. Que acaba por ficar tudo no mesmo conglomerado. Tudo. Fica tudo ali. Pior do que isso, optavam quase sempre pelo sistema de tudo incluído. O que quer dizer que o turista entrava dentro do hotel e só saía para ir para o aeroporto. E, portanto, mas também atrai um certo tipo de turista, não é? Ou seja, haverá diferentes tipos de turista. Mas motivado também pelo tipo de... Pela oferta que se tem. Pronto. E por isso não estava a ser o promotor de desenvolvimento que eles esperavam, até porque muitas dessas cadeias depois fazem consumos que não são locais, correspondem a importações. Pois, exato. Por isso não estava a ser a melhor via. O alojamento local está nos antípodas disto. E depois dentro do alojamento local temos muita diversidade. Temos, de facto, o turista que procura alojamento local como uma opção mais barata, mas também temos aquele turista que descrevemos como sofisticado, leia-se gastador, porque no fim do dia é isso que nos interessa, é a receita que o turista deixa no destino, e que procura o alojamento local por circunstâncias várias, seja por uma questão familiar, porque tem filhos pequenos e portanto quer ter essa situação mais próxima do que é uma habitação, seja mesmo porque quer a tal experiência de, chamemos-lhe, autenticidade. Depois temos também alojamento local, que mais no segmento dos hostels, nós temos tido vários hostels premiados internacionalmente, alguns estão virados especificamente para o surf, estão mais ligados a um público, a uma camada mais jovem, que curiosamente é muito desprezada, e fala-se do turista pé de chinelo, mas também, não especificamente para Portugal, mas há estudos vários que mostram, por um lado, que é um turista que abdica menos das suas férias quando as coisas correm mal. Portanto, estamos aqui a falar de uma geração que cresceu habituada a viajar, e para quem viajar já não é um luxo,
faz parte do seu consumo habitual e, portanto, quando estamos... Já não era, é hoje em dia outra vez. Pois, mas nestas situações de pandemia ou de quebra de rendimentos, isso viu-se na altura da crise do subprime e depois das dívidas soberanas, que foi um segmento que resistiu relativamente bem na parte do turismo, continuou a viajar. É verdade que gasta menos por dia, mas também tem estadas tendencialmente mais longas, portanto, se calhar depois, no fim, uma coisa compensa a outra e, sobretudo, tem um impacto nas suas viagens futuras, como já adultos aí, com o tal poder económico que muitas pessoas gostam que os turistas que recebemos tenham. Portanto, estas viagens da juventude depois muitas vezes são replicadas anos mais tarde, se calhar até numa fase mais de já com amadurecimento, a pessoa tenta replicar alguns momentos felizes da juventude e volta aos sítios onde foi feliz, contrariando aquele adágio que diz para não voltar. No turismo isso não acontece, eles voltam mesmo. Exatamente. Vera, regressando aqui a Lisboa e a este direito de viver nela, esta popularidade e atração pelo centro das cidades é global, não é? Mas poderemos dizer que em Lisboa é mais gritante pela forma como se organiza a cidade, por ser muito centralizada? Isso, com franqueza, eu não tenho estudos que me permitam fazer essa comparação entre Lisboa e outras cidades europeias. No contexto europeu, Lisboa não é uma cidade enorme em termos populacionais e em termos... Agora, a área metropolitana de Lisboa, no contexto português, representa mais de 25% da população. E, portanto, temos a nível nacional uma cidade que não encontra outra, mesmo o Porto, a área metropolitana do Porto anda à volta dos 15%. Portanto, temos aqui claramente uma macrocefalia. E a nível de mobilidade vemos que há muito o uso do transporte privado pessoal, do automóvel, que pode ser aqui um fator importante, porque esta atração que os centros das cidades têm... Aliás, as cidades sempre foram polos de atração, desde todos os tempos, não é? E isto funciona um bocadinho na lógica das forças centrífugas e centrípetas. Há uma tendência para as pessoas se aglomerarem porque essa aglomeração traz economias de escala, traz partilha de conhecimento, desenvolve uma data de sinergias, mas depois também a partir de determinada dimensão começa a existir as deseconomias de escala e a cidade torna-se, por exemplo, demasiadamente cara ou inacessível e isso provoca a sua desconcentração. Portanto, isto são coisas estudadas pelo Krugman, não foi a parte das limitações às rendas que lhe trouxe o Nobel, mas esta parte da geografia económica, sim, deu-lhe mais notoriedade. E portanto, eu sou apologista de que também devemos, num país onde 25% da população está concentrada numa cidade e tem o resto do país a ser um bocadinho paisagem, como dizia essa de Queiroz, faz sentido se calhar deixarmos algumas destas forças centrífugas a atuarem e permitirem alguma desconcentração. Acho que há aqui uma atração pelo centro da cidade, fruto também de algumas dinâmicas demográficas, de termos agregados familiares cada vez mais pequenos, pessoas solteiras, sem filhos e que, portanto, têm um estilo de vida também com preocupações ambientais em que querem abdicar do carro, portanto, querem fazer as suas deslocações a pé ou de bicicleta, não precisam de casas muito grandes e o centro tem a oferta que corresponde, sim, de facto, a essas Mas a minha ambições. questão entrava também naquilo que a Vera falava, tornámos a cidade mais policêntrica, ou seja, sentindo que Lisboa está muito focada no mesmo sítio
e perceber que caminho é que pode estar a ser feito neste sentido. Cada vez mais se fala, agora já é notícia em todo lado, o tema dos bairros em 15 minutos, não é? Sim. Num bairro em que temos acessibilidade a tudo. De que forma é que está a ser feito ou não, ou que podemos pensar a nossa cidade agora para poder torná-la a cidade e depois o país, como é óbvio? Eu acho, isso para mim faz todo o sentido. E aí eu dou a voz aos urbanistas, porque acho que são quem por natureza pensa a cidade mais nestas suas dimensões de como nas funções que a cidade desempenha e na sua ligação ao espaço. Eu sou muitas vezes crítica de termos arquitetos, geógrafos, pessoas do urbanismo a tentarem refletir sobre mercado imobiliário, que é uma coisa para que não têm haverá uns que têm mais intuição que outros, mas o mercado imobiliário de facto tem um funcionamento muito especial e portanto nem sequer umas cadeiras introdutórias da economia habilitam a perceber o funcionamento do mercado. Neste ponto também que tem que ver com pensar a cidade enquanto espaço, eu acho que o urbanismo deve ter uma palavra forte e olhando para todas essas dimensões, desse policentrismo dentro da cidade, dos aspectos que são, e aí acho que a abordagem tem mesmo de ser multidisciplinar. Urbanistas, sociólogos, economistas, tudo a pensar a cidade nas suas várias dimensões. E que depois se relaciona com o tal aspecto de políticas públicas, de perceber onde é que eu tenho de ter escolas, onde é que eu tenho de ter centros de saúde, que população é que eu tenho, que população é que quero ter, o que é que eu preciso de fazer para chamar pessoas com aquelas características. Acho que tudo isso faz todo o sentido. E lembras-te de algum exemplo de algum país ou cidade cujas políticas e o crescimento feito pudessem ser um bom exemplo para Lisboa? Nós temos ao nível concreto da habitação, há 2 exemplos que são muitíssimo citados, que são os da Holanda e os da Alemanha. Não é por acaso que são 2 países que foram fortemente afetados pela Segunda Guerra Mundial e, portanto, foram afetados e, portanto, o seu parque habitacional foi muitíssimo afetado pelo conflito e, portanto, depois uma boa parte da oferta de habitação tornou-se pública também por essa via. Mas são cidades, há cidades na Holanda, cidades na Alemanha que de facto têm essas características e em termos de literatura são exemplos bastante citados ao nível das políticas públicas de habitação. É curioso o tema que fala da Alemanha, por exemplo, que eu já, em 2012, talvez, lembro-me de ter amigos a morar em Berlim e já na altura me mencionavam que os bairros da moda iam rodando, ou seja, 3 anos de cada vez, haveria sempre o bairro in, o futuro bairro in e aquele próximo que seria também. E que acaba por haver esta mudança. É engraçado porque encaixa-se perfeitamente no tema da cidade policêntrica, que é muito interessante e que em Lisboa acaba por não rodar tanto, mas a verdade é isto, é que foi uma evolução muito rápida. Há muita coisa aqui que ainda estamos a entender, não é? E a repensar da nossa cidade. O que é que a Vera sente que é importante para nós, público, podemos fazer para nos tornarmos mais conscientes destas problemáticas da habitação, para contribuirmos, para podermos ser parte da solução? Eu acho que, como em tantos outros domínios, faz falta uma discussão que seja desapaixonada no sentido em que tem de se basear mais em informação e menos em percepções, em achismo. Eu sistematicamente nestes debates sou confrontada com pessoas que sabem coisas porque andam na rua e eu não quero menosprezar o papel da experiência,
mas acho que devemos ter consciência de que aquilo que nós conseguimos experimentar, a realidade que nós conseguimos conhecer em primeira mão, é sempre algo muito limitado, uma parcela muito pequena e que dificilmente será extrapolável, porque as nossas capacidades de experimentação são muito limitadas. E, portanto, é preciso ter dados que nos permitam conhecer ter um retrato mais fidedigno, mais amplo da realidade. E há coisas que nos faltam nos dados que eu acho absolutamente incrível, como, por exemplo, não sabermos os residentes de cada freguesia. Isto para mim é incrível, é um dado básico que é importante na concepção das políticas públicas. Como é que eu vou saber se aquela população está a envelhecer e eu preciso de mais um centro de saúde, ou se pelo contrário está a ter uma taxa de natalidade elevada e por isso preciso de uma escola? Isso falta, e eu acho que falta essa informação ao debate. Mas também falta a nossa predisposição para conseguirmos debater com recurso a essas estatísticas, porque falta muita coisa, mas há dados que já existem e que eu vejo sistematicamente serem negligenciados e não serem devidamente analisados. Há aqui quase uma preferência por uma narrativa do que propriamente por análise de informação. E depois vejo algumas reportagens sobre, lembro-me de artigos sobre o drama de pessoas que viviam no Saldanha e agora tiveram de ir viver para os Olivais. E eu sou capaz de perceber a dificuldade que é para uma pessoa sair da sua zona de conforto, ir para um território desconhecido, que provavelmente não gosta tanto, onde não se sente tão à vontade. Mas acho que isto tem de ser posto em perspectiva com outros problemas habitacionais de extraordinária gravidade. Por exemplo, não vejo os órgãos de comunicação tão preocupados com as situações de sem-abrigo, que a mim me parece o problema de habitação mais grave. Ou as tais questões de população idosa que vive em casas que não têm condições, às vezes nem sequer não é só condições adaptadas à sua situação de pessoa com necessidades especiais na mobilidade, é mesmo casas que não oferecem condições de conforto para ninguém. Eu, em geral, sinto que há um caminho positivo neste momento a ser feito. Seja, por exemplo, pelo lançamento pela Catarina Carvalho da mensagem, seja pela chamada de atenção que se tem feito neste sentido pelos grupos de Facebook que mencionava, eu sinto de alguma forma que há uma vontade um pouco maior de participação que se tem que juntar aos tais dados que a Vera falava, não é? Portanto, eu vejo de alguma forma esta evolução positiva. E para si, Vera, já que em jeito de chegarmos ao final desta nossa conversa, que cidade acha neste momento que está a ser construída? Que cidade de Lisboa neste momento está a ser pensada, está a ser desenvolvida? Essa pergunta, para terminar, é complicada. Eu às vezes vejo partes da cidade a serem mais destruídas que construídas, confesso. Eu sou uma apaixonada pela arquitetura de fins do século XIX, começos do século XX, os Art Deco, Arte Nova, e às vezes custa-me o estado de degradação em que vejo alguns edifícios e mesmo assim acho que tem havido um percurso muito positivo nessa dimensão que eu espero que continue. A cidade que eu idealizo recupera um bocadinho aquilo de que eu falava no início. Acho que tem de ser uma cidade inclusiva, que proporciona conforto, serviços de qualidade e que não deixa ninguém de fora.
e não deixar ninguém de fora nestes vários sentidos, muito principalmente na sua dimensão social. Acho que eu espero que esta lógica de bairro não seja somente a de ir à mercearia em vez de ir ao grande supermercado, mas seja uma lógica de bairro também mais de relações humanas, de estar atento ao outro. Houve bons exemplos no início da pandemia, quando isto ainda era tudo muito... Quando não havia este cansaço, tivemos bons exemplos de jovens que se ofereceram para ir fazer as compras, dos vizinhos numa situação mais débil, e portanto é essa teia de relações que eu espero que possa existir, que a cidade continue, que a cidade seja um lugar desse amparo também, não se transforme num espaço impessoal. Muito bem. E o que é que mais gostava de acrescentar que não tivéssemos aqui ainda falado nesta nossa já longa conversa? Ui, eu agora acrescentar, podíamos ficar aqui a falar de muitas coisas. O que eu gostava era de ter este pensamento multidisciplinar ao nível das políticas públicas de habitação, que eu acho que tem faltado. Associa-se muito habitação à casa e ao elemento construção da casa. E não se pensa nas várias dimensões que a habitação tem, porque a habitação é mais do que 4 paredes e, portanto, tem de haver aqui um olhar económico que tem faltado, um olhar também de quem é sociólogo, por exemplo, e todos darem o seu contributo para termos políticas de habitação que possam ir ao encontro daquilo que é o direito à habitação. Muito bem, é uma excelente nota para terminarmos aqui a conversa. Vera, que projeto é que nos traz hoje? Trago um projeto associado ao Jardim dos Moradores. O Jardim dos Moradores, para quem não conhece, é um pequeno triângulo de terreno que ficou entre vários prédios em Alvalade, numa zona já a norte do bairro de Alvalade, perto da mata de Alvalade. Portanto, não tem aquele traçado geométrico característico do bairro e que era uma terra de ninguém, de tal forma que se tornou num sítio selvagem, lixeira, até que alguém, uma das moradoras, decidiu, uma vez recebendo a visita indesejada de um rato, achou que era a altura de pôr fim àquilo e foi criando um jardim e foi começando a receber os contributos, seja em trabalho, seja de donativos, seja em espécimes vegetais, dos vizinhos ali da zona, e conseguiram criar este jardim que é um espaço, por um lado, de usufruto daquelas pessoas, tem esse lado, e agora que tanto se fala da existência, da importância de espaços verdes na cidade, tem essa dimensão, mas também, para mim, representa muito aquilo que os cidadãos podem fazer de forma voluntária, auto-organizada, para melhorar o espaço que habitam. Sem dúvida. E é possível ver mais online sobre esse projeto? Eu creio que sim. Eu creio que se procurarem vão encontrar algumas, até porque houve aqui, a determinada altura, creio que a Junta de Freguesia quis fazer uma intervenção um bocadinho mais drástica no jardim, portanto, apossar-se do jardim, mas teve ali a oposição dos moradores que construíram durante anos aquele espaço, e que aquilo é um pouco também da vida deles. Há pessoas, algumas até que já faleceram, mas que perduram, não é? Aquele célebre adágio do plantar uma árvore. Há pessoas que perduram nesse espaço através da natureza que ali ajudaram a criar, e portanto conseguiu-se
chegar a um entendimento entre junta e moradores para haver uma preservação deste legado. Muito bem, e são estes exemplos, muitas vezes pequenos, que também nos dão conhecimento e alento que estes movimentos vão criando uma cidade melhor, não é? E uma cidade mais inclusiva para Isso que eu todos. espero, e com a nossa participação fazemos parte da cidade. Precisamente, Vera, mais uma vez obrigada por ter vindo, obrigada pela agradeço. disponibilidade. Gostei muito de conversar consigo hoje Realmente foi um prazer. e vemo-nos por aí.